Então, vamos lá. Agora já está gravando aqui. Então, hoje, a nossa aula de hoje e a aula de amanhã estão destinadas à construção do quadro comparativo de sistema digestório, da estrutura da parede do tubo digestório, tá? Esse quadro, ele vai estar incluído dentro do portfólio. Ele vai ser avaliado dentro do portfólio, tá? Só que ele vai valer ponto extra dentro do portfólio, correto? Entenderam? Vou anotar isso aqui para depois lá na frente não ter confusão. O dia de entregar o último portfólio é porque mudou, né, Praia? Era dia 18, se não me engano. Deixa eu conferir. Não era 18 mesmo, não. Era 21? Era 21, Fernanda, mas eu acho que você manteve a data do portfólio e mudou só a prova, não foi, não? Mudou só a prova, é isso mesmo. É porque não está anotado aqui. Então, entrega do portfólio manteve no dia 21. E vai valer 2 pontos extras, tá? A entrega do quadro comparativo de sistema digestório, que nós vamos construir hoje, vocês, né? Nós, porque eu vou estar aqui junto com vocês a hora que vocês precisarem. Comparativo de sistema digestório. O quadro eu já disponibilizei para vocês lá dentro do Canvas, tá? Eu antes quero mostrar uns detalhes para vocês que eu considero importante. Estou abrindo a aula aqui. Todo mundo achou o quadro? Sim. Tá abrindo aqui, gente, só um minuto. A hora que aparecer aí para vocês, vocês me avisem, por favor. Já apareceu. Já? Então, aqui, ó. O quadro que vocês vão construir, vocês vão precisar contar qual é o tecido e as estruturas que a gente encontra especificamente em cada uma das áreas do sistema digestório, começando lá pelo esôfago, né? As áreas do estômago,
do intestino delgado e no intestino grosso não tem diferença. Então, nós vamos trabalhar com essa divisão, certo? Espera aí, gente. Travou tudo aqui para mim. Vou sair aqui, sair do compartilhamento para ver se ele volta a funcionar, tá? Só um minutinho. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar esse primeiro, porque o slide travou todo aqui. Eu vou ter que fechar e abrir de novo. Enquanto ele tá abrindo de novo, eu vou mostrando isso aqui para vocês. Então, ó. Fernanda, Oi. com qual nome tá esse quadro no Canvas? Eu não tô conseguindo encontrar. Eu achei que tava Tá junto. dentro de atividades. Ah, ok. Quadro Obrigada. comparativo sistema digestório mesmo, tá? Tá bom, obrigada. Então, aqui, ó. Mucosa, submucosa, muscular e serosa ou adventícia. O que que a gente tem para diferenciar? Então, dentro da mucosa, o epitélio de revestimento, se na lâmina própria, porque lâmina própria é sempre tecido conjuntivo frouxo, né? Se nessa região vai ter ou não vai ter glândula, que eu acho que é importante citar, e o padrão da muscular da mucosa. Num corte transversal, mostra-se cortada transversalmente, mostra-se cortada longitudinalmente, é espessa, acompanha as dobras da mucosa e aí por diante. Cada região vai ter uma especificidade, tá? Na submucosa, não precisa falar que é tecido conjuntivo denso. O importante é vocês colocarem o que que tem dentro do conjuntivo denso, considerando aquelas estruturas que a gente já falou que podem existir. Por exemplo, pode ter glândula, então aqui você vai falar se tem ou não tem glândula, qual é a classificação dessa glândula, tá? Se é mais frequente o nódulo linfóide, se ele é pouco frequente, por exemplo, pode falar lá no intestino delgado da presença da placa de Peyer, porque os nódulos vão estar exatamente aqui, presença de placa de Peyer. É uma especificidade da submucosa, esses nódulos estão associados à mucosa que está aqui em cima, correto? Então, dentro de submucosa é isso. Na camada muscular, o que tem de atenção para ser chamado, né? Então, por exemplo, no esôfago a gente tem parte com músculo estriado esquelético, parte com músculo liso, pode falar qual é o pedaço com cada um deles, né? No estômago, a região onde tem a terceira camada adicional, certo? No intestino grosso, a hora que ela forma as tênias, que vocês provavelmente viram lá na anatomia. E aqui na última camada, se o órgão está dentro da cavidade abdominal e ele tem serosa, ou se ele está fora da cavidade abdominal e ele tem adventícia. Pode, inclusive, citar o tipo de tecido de revestimento aí no caso. E aqui embaixo eu estou pedindo uma ilustração.
Onde que vocês vão conseguir essa ilustração? É claro que eu quero uma ilustração histológica, né, gente? Não me interessa nesse momento que vocês façam uma ilustração anatômica. Lógico que não. Eu quero é a parede do órgão cortada, tá? Não precisa ser um desenho que vocês estão fazendo. Vocês não precisam desenhar. Vocês podem buscar essa ilustração nos atlas online, no microscópio virtual, não tem problema, tá? O importante é que vocês indiquem as estruturas, que vocês puxem seta falando. Então, se você colocou lá que tem glândula na submucosa, no desenho que você colocou, você vai puxar uma seta e mostrar essas glândulas. Se você falou que o músculo é estriado esquelético, você tem que puxar a seta e mostrar no desenho que o músculo é estriado esquelético e assim por diante. Correto? Entenderam a ideia da construção do quadro? Alguns alunos já me perguntaram, inclusive no particular aí, se podia fazer 4 folhas separadas, né? Uma de esôfago, uma de estômago, uma de intestino delgado, outra de intestino grosso. A forma como vocês vão construir o quadro, gente, é individual, é de vocês, não tem problema. Vocês podem fazer essa atividade em grupos aí, se vocês quiserem que monte a equipe pelo próprio Teams aqui, é só me avisar, me manda aqui na caixa de mensagem que eu aqui, ó, no chat, que eu monto a equipe de vocês, tá? Tem problema nenhum. E aí vocês ficam trabalhando dentro do próprio Teams, compartilhando tela, conversando com a câmera ligada, tá certo? É só me mandar aqui qual grupo, quais alunos querem fazer parte daquela equipe, tá? Mas antes eu quero mostrar uns detalhes para vocês que eu acho que é importante. Tem alguma dúvida na construção do quadro? Acho que não, ficou Acho que claro. é tranquilo, né? O que eu quero mostrar para vocês é que na aula passada a gente falou da estrutura geral. E eu acabei não comentando, que era exatamente o que eu ia fazer hoje, desse detalhe aqui. Então, o esôfago, não tem nada de diferente no esôfago. Quando a gente chega no estômago, que eu queria mostrar esse detalhe aqui para vocês, que é exatamente o seguinte: a mucosa do estômago forma essas dobras. E essa região entre cada uma das dobras recebe o nome de fosseta, fosseta gástrica. E uma das formas que a gente tem, então, o epitélio de revestimento, então, deixa eu explicar desde o início, associado ao tecido conjuntivo, que forma parte da mucosa do estômago, ao invés dele estar com uma disposição retilínea, ele forma dobras que tendem a ser estruturas mais quadradinhas desse jeito aqui. Claro que não é tão quadrada igual eu estou desenhando, né? Como vocês estão percebendo aqui. E esse espaço aqui, ó, recebe o nome de fosseta gástrica. E é muito comum, e vai aparecer nas áreas do estômago, as glândulas abrindo exatamente aqui na fosseta. E uma das formas que a gente tem de diferenciar se a gente está na região cárdia, na região de corpo e fundo ou na região pilórica, porque o corpo e o fundo histologicamente são idênticos, a gente não consegue fazer distinção entre eles, por isso que eu coloquei só 3 áreas no estômago. A gente consegue fazer essa distinção pela profundidade da fosseta e profundidade da glândula, número de glândulas, tamanho dessa glândula. Essa é uma diferença importante para a gente conseguir fazer entre região cárdia,
região de corpo fundo e região pilórica. Então, vocês precisavam de entender quem é essa fosseta. Então, a mucosa, ela forma essas dobras e entre as dobras a gente enxerga as fossetas, tá? Gástricas, porque estamos no estômago. Ok? Isso é o primeiro detalhe que eu queria comentar com vocês. Quando a gente... Ah lá, olha o tanto de glândula que tem aqui e as fossetas estão aparecendo. Eu acho que vale a pena vocês chamarem a atenção na hora de construir esse quadro das células que aparecem formando cada uma dessas glândulas da região do estômago. Na região cárdia, que tipo de glândula, que tipo de célula que tem na glândula, na região de corpo fundo, vai ter aquelas células parietais, produtoras de HCE, produtoras de enzima. Então, acho que é importante vocês localizarem isso aí, certo? Inclusive, na histologia, elas são vistas de forma distinta, certo? E depois, eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas eu acho que é importante a gente reforçar, a mucosa no intestino delgado forma essas projeções, essas dobras que formam o que a gente chama de vilosidades intestinais, que vão aparecer exatamente como evaginações da mucosa para a luz do tubo, tá? No intestino delgado. E no intestino grosso nós não vamos encontrar isso aí. A gente vai ter só a superfície do epitélio aqui e a glândula internamente. Deixa eu fazer um desenho aqui para ver se vocês conseguem perceber essa diferença. Não vai ficar muito bom, não, né, gente? Porque eu não sei desenhar com esse mouse direito. Então, de forma bem gritante aqui mesmo, ó, o estômago, o intestino delgado, e daqui para cá o intestino grosso. As fossetas aqui representadas e as glândulas desembocando dentro da fosseta, na luz da fosseta, né? As vilosidades intestinais aqui para cima, que podem ou não apresentar glândulas aqui entre elas, né? E o intestino grosso, o epitélio de revestimento aqui é só esse. Isso aqui já é glândula. O epitélio de revestimento aqui tá aqui, ó, recobrindo a vilosidade inteira daqui para baixo, que é glândula. O epitélio de revestimento aqui tá recobrindo essa dobra todinha daqui para baixo, que é glândula, certo? Porque às vezes o aluno fica com a ideia de que isso é semelhante a isso aqui, mas aqui é uma projeção da mucosa. Aqui é só invaginação, tá? A fosseta gástrica tá aqui, a vilosidade intestinal tá aqui. Percebem a diferença? A fosseta é o espaço entre as dobras. A vilosidade é a própria dobra. E aqui a gente não tem, só as glândulas que aparecem como invaginações do epitélio de revestimento, tá? Dúvida? O que é a minha ideia? Esse tipo de atividade, na hora que a gente está fazendo, a gente tem um monte de dúvida mesmo, é normal. Então, eu pensei em interromper a gravação, mas manter a reunião aberta, porque se vocês tiverem dúvida, responder oral aqui é mais fácil do que lá no chat, pelo Canvas. Então, a gente interrompe a gravação da aula. Eu baixo a lista de presença, porque aí o aluno vai fazer no ritmo dele, mas eu vou estar aqui na conferência. Eu só vou fechar meu microfone, minha câmera, que eu vou continuar trabalhando, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem, que eu volto aqui na reunião e respondo.
Eu pensei em fazer isso hoje e amanhã. No horário da aula, a gente abre a conferência 10h40 do mesmo jeito. Vejo se vocês têm alguma dúvida geral que já trabalharam hoje. Se não tiver, eu mantenho a reunião aberta e vocês vão fazendo o material de vocês aí no ritmo. Pode ser? Alguém quer que monta o grupo? Pra vocês trabalharem dentro do próprio Teams? Eu não sei se vocês já têm esses grupos abertos para estudar ou não. Eu acho que a gente consegue montar as equipes também, Fernanda, se precisar. Consegue. Agora, se ela ficar vinculada à disciplina e vocês tiverem uma dúvida específica, eu consigo ir lá dentro da sala de vocês. A vantagem de montar por aqui é só essa. Entendi. Mas vocês podem me adicionar na equipe de vocês também, que eu vou lá, não tem problema não. Se vocês já têm a equipe montada e acharem mais tranquilo, é só vocês me avisarem. Aí vocês vêm aqui, me avisam, eu vou lá na equipe de vocês. Tá? Tanto faz. Dúvida? Ô, gente, agora deixa eu contar um negócio para vocês. Tem alguns alunos, eu dou essa atividade, eventualmente, em outros cursos também, tá? E alguns alunos de alguns outros cursos me perguntaram se podiam fazer esse material, né? Porque esse é um material de estudo de vocês. Quando vocês chegarem lá na fisiologia, se vocês usarem isso, vai facilitar muito a vida de vocês. Algumas pessoas me perguntaram em outras turmas se podiam fazer na forma de um modelo. E eu falei que podia, não tinha problema. E apareceram trabalhos muito interessantes. O pessoal fez a parede do tubo digestório com papelão e foi montando o que era mucosa, o que era submucosa. Não tem problema. Mas como é que você vai me mandar isso, né? Aí você grava um videozinho e anexa junto com o seu, explicando ele lá rapidamente, junto com o portfólio. Não tem problema. Aí você vai me mandar 2 arquivos separados, né? Porque não vai caber tudo num só. Não tem problema, vocês podem usar da criatividade, porque tem gente que tem mais facilidade de visualização num outro modelo, que não seja quadro, que seja um PowerPoint, que as coisas vão entrando, descendo, caindo. Tem gente que tem mais facilidade de visualização, né, de enxergar no material mesmo, físico, tá? Podem ficar à vontade de usar bastante da criatividade de vocês. O importante é que vocês façam de cada uma das partes do tubo digestório, porque o meu objetivo com isso é essa comparação. Por que é esôfago e não é estômago? Por que é intestino delgado e não é intestino grosso? É para a gente ter essa clareza na cabeça, tá? Combinado? Dúvida? Por enquanto, não. Eu vou baixar a lista aqui, então. Vou interromper a gravação para que vocês comecem a trabalhar. Tá? Ok? Eu tô aqui, tô de câmera fechada e de áudio desligado, mas é só me chamar aqui que eu volto na conferência, na reunião, se vocês tiverem dúvida. É rapidinho. Eu só queria saber se isso a gente vai anexar no portfólio? Sim. Sim, né? Beleza, prof. Obrigada. Eu não sei se você entrou no início da aula ou se você entrou um pouquinho atrasada, Bárbara. Entrei um pouquinho atrasada, prof. Eu expliquei no início da aula, não tem problema. Vou repetir, é até bom, né? Eu expliquei no início da aula, é para vocês anexarem essa tarefa junto ao portfólio e ela vale 2 pontos extra, tá? Entendi, prof. Obrigada. Representantes aí, depois divulguem isso pro pessoal, por favor, porque pode ser que outras pessoas também estejam no mesmo, tenham entrado um pouquinho atrasado e não estão aqui, né, hoje, tá? Combinado? Bom trabalho. Obrigada, Fernanda. Dá trabalho, tá? Eu sei que esse quadro dá trabalho.
Não vão fazer com a ilusão de que não vai dar trabalhinho para vocês, não. Vai sim. Mas ele é muito bom da gente enxergar o tubo digestório inteiro depois, quando ele está pronto, né? Durante a confecção dá um trabalhinho mesmo. Ok? Ok, obrigada, Fernanda. Nada. Precisando, eu tô aqui, tá? Deixa eu interromper a gravação.